Os militares criam a Lei de Segurança Nacional e legalizam a repressão aos adversários do regime. Os direitos humanos são constantemente desrespeitados e milhares de pessoas são presas. Aqui eu fiquei presa de junho de 69 até setembro de 69. Foram 3 meses que eles nos colocaram nas solitárias presas políticas aqui. Aqui era antes uma solitária. Aqui dentro tinha 2 fileiras de celas solitárias de um lado e 2 do outro. Só tinha uma fresta, quer dizer, de luz que quando o sol ia se pondo, entrava um raio de luz lá dentro. E o pessoal me passava folha por folha do 100 anos de solidão e eu lia aquilo em pé, porque o raio de sol só pegava a partir de uma certa inclinação e eu só podia ler em pé. Botava a gente descalça em pé, em cima de 2 latinha de salsicha, de qualquer coisa, abertas, nua, né? Descalça em pé em cima da latinha. E as latinhas iam enfiando na sola do pé da gente. E se a gente caísse ou descesse, aí era espancado e botava de novo em cima da latinha. Eu dava aulas imaginárias para uma classe virtual, né, e com isso eu me sentia trabalhando, evitava dormir de dia, eu rezava muito, eu aproveitava o miolo de pão para fazer um terço. A Lei de Segurança Nacional prevê, não me lembro agora se eram 10 ou 15 dias de incomunicabilidade. Esse era o período em que você mesmo não poderia receber visita de advogado, nem de nenhum familiar, absolutamente nada, era o período que durava o interrogatório. Os advogados eram os únicos respiradores do preso. Ninguém podia ir ao preso. Quem podia ir, com as dificuldades que existiam, mas era o advogado. Primeiro, depois o advogado conseguia que a família visitasse. Mas o advogado era a pessoa em que eles se agarravam como tábua de salvação. De uma vez só prenderam todos os advogados que advogavam no Interior Militar de São Paulo, ao mesmo tempo. Porque dizia o comandante militar da área que os advogados estavam fazendo muitas denúncias de tortura, essa coisa toda. Então, de repente, nós fomos levados para o QG, do ICOD, fomos submetidos a interrogatórios, pressionados. Quando eu cheguei, eu fui posto na frente de uma mesa, com uns 10 torturadores em volta e meia lua atrás de mim, e na minha frente um coronel. Sentado, botou as botas na minha cara assim, e me enfocando pelo meio das botas. E foi avisando logo, aqui não tem doutor, doutor somos nós. Aqui não tem advogado, advogados somos nós, com as botas assim, né? Aqui não tem habeas corpus, habeas corpus somos nós. Algumas organizações de esquerda adotam a resistência armada para tentar derrubar o regime autoritário. O movimento estudantil se dilui, se destrói por si mesmo, em função da repressão. Só resta a alternativa da clandestinidade e daí a tentação da luta armada é o passo seguinte que se faz. Me recordo primeiro de Caparaó, depois houve a tentativa de foco com o capitão Carlos Lamarca e finalmente a mais consistente de todas, que foi, sem dúvida alguma, a do Araguaia, a guerrilha do PCdoB. Nós tínhamos assaltado a casa de um coronel, que nós tínhamos a informação que tinha 6 metralhadoras lá. A verdade é que nós terminamos pegando apenas uma metralhadora, uma pistola INA, e a metralhadora não tinha cano. Éramos todos clandestinos, né, com nomes de guerra, ou com documentos falsos, e vivíamos ou em outros estados ou morando no que chamávamos de aparelhos, né, que eram apartamentos que se alugavam exclusivamente para se viver clandestino. Eu fui para o Rio Grande do Sul fazer o trabalho de contrabando de gente, eu ajudava perseguidos políticos a saírem pela fronteira do Brasil, do Rio Grande do Sul, com Uruguai e Argentina. Enfim, esse era o nosso trabalho de apoio
àqueles que estavam diretamente vinculados à luta armada. A Confederação Nacional dos Bispos chegou a apoiar oficialmente o golpe de 64. Mesmo assim, os progressistas da Igreja se unem à resistência. Muitos padres e bispos são vigiados e perseguidos pela ditadura. Aos poucos, a Igreja percebe o lado cruel da repressão política. E à medida que a Igreja ia percebendo com mais clareza, não é? Esse caráter do sistema ditatorial, esse caráter repressivo, mesmo brutalmente repressivo, ela foi tomando as suas distâncias até entrar numa atitude francamente hostil à permanência dos militares no poder. Padre devia ser homem do altar e da sacristia, entendeu? Agora, quando fosse para dar cobertura à classe dominante e opressora, então a igreja servia muito bem. Mas quando a igreja falava a respeito dos direitos dos pobres, da necessidade de defesa dos direitos humanos, aí era comunismo. Esqueciam que nós, todos cristãos, somos discípulos de um prisioneiro político, né? Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa rua de Jerusalém. Morreu sob 2 processos políticos. Ele foi um preso político, torturado como preso político e condenado à pena de morte da época, né, dos romanos que dominavam a Palestina do século I. Nós, por exemplo, aqui ajudávamos. Eu morava nessa ocasião em Viamão, tinha uma comunidade de rapazes. Nós recebíamos pessoas presas em São Paulo, que foram torturadas e que seriam mortas certamente, se não escapassem. Vinham para cá. Eu mesmo, na casa onde a gente morava, a gente deu guarida e refúgio a essas pessoas, que depois, então, passavam para a Argentina, possivelmente Chile, etc. No essencial, o setor progressista da Igreja foi responsável pela sobrevivência do movimento universitário, do movimento secundarista, até o Congresso de Biúna. Houve padres que foram assassinados, literalmente. Houve um assassinato de um padre muito próximo ao Dom Helder Câmara, lá em Recife, que era um sinal. Ele ia a muitas reuniões, ele era meio afoito, confesso. Um belo dia saiu da reunião, botaram no carro, dizendo que ia levar para outra reunião, levaram para o campo da universidade, botaram a corda no pescoço, arrastaram, eu tenho retalho todo ele privado de baixo. No cemitério, quando nós chegamos, Dom Helder achou que o mais conveniente era que se fizesse simplesmente silêncio. Era um ambiente piedoso, de oração e de reza, e ao mesmo tempo de temor. Nós não sabíamos o que podia acontecer naquela hora com aqueles militares cercando a gente. Quando terminou o canto, a bênção para o túmulo, Noé disse: olhem, vamos então sair todos com o lenço na mão, em absoluto silêncio. Quem sabia que podia haver outra hecatombe ali, né? Os cursos de justiça ministrados pelos dominicanos formam novas lideranças na luta pela democracia. Havia aqui nesta igreja uma reunião de, às vezes, 800 a 1000 pessoas. O conteúdo era, a partir dessa mensagem que vinha da igreja, mas convidando a uma grande renovação social, a partir dessa mensagem, enfrentar os problemas, lendo os salmos, em que os salmos diziam que os pobres são oprimidos, etc. E o pregador dizia: veja, gente, nós somos, na nossa fé cristã, nós somos contra a opressão, nós somos contra a tortura. No final